Eu quero falar hoje sobre ansiedade. Não é um mal só do século, mas é um mal que está presente no ser humano e como ela nos atrapalha, como ela nos impede muitas vezes de ver as bênçãos de Deus, de confiar no Senhor. Mas hoje eu quero meditar aqui um pouco pela palavra de Deus, como a gente pode vencer a ansiedade, que é uma luta que a gente tem que combater todos os dias, sempre. Não haverá uma cura definitiva, mas haverá sim a fé, a confiança em Deus para que nós possamos vencer a ansiedade e não ser aí tragados pelos cuidados dessa vida, sabendo que Deus está cuidando de nós. Quero ler aqui um texto bem conhecido, em Mateus capítulo 6, o verso 25, que diz: Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Eu vou ler aqui também o verso 26, que diz assim: Olhai para as aves dos céus, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Bom, o Senhor Jesus, ele está aqui falando do Sermão da Montanha, que vai de Mateus 5 até Mateus 7. E ele vem falar aqui alguma coisa a respeito da ansiedade, né? Jesus está falando sobre aonde verdadeiramente é juntar tesouros, no céu, não na terra. Onde estiver o nosso tesouro, isso também estará o nosso coração. E é muito interessante como Jesus fala a respeito disso, porque Jesus é especialista em conhecer o coração humano, né? Aquele que nos criou é aquele que conhece todas as coisas, sabe quais são as dificuldades do nosso coração. Então, quando Jesus está falando aqui, não andeis cuidadosos ou ansiosos quanto à vossa vida, ele está falando da sua própria compreensão, que o Novo Testamento fala, né, da própria preocupação do próprio Cristo, que ele sabe que isso acontece nas nossas vidas, que a nossa vida é cercada de cuidados, né? A preocupação ela é algo inevitável, mas aqui agora ela recebe uma nova orientação, que é a libertação, que vem quando a pessoa lança sobre Deus, sobre o Pai, aqui como Jesus está dizendo, a sua ansiedade, né? Então Jesus nos adverte a não estar ansioso acerca de comida ou vestimenta, mas estar preocupado com o reino de Deus. Mas o que fazer quando a ansiedade bate na nossa porta? Alguns comentaristas bíblicos vão dizer que a ansiedade é como se fosse uma asfixia, né? Às vezes quando a pessoa está com crise de ansiedade, parece que ela não consegue nem respirar direito, né? E isso, na verdade, né, além de ser um problema, uma luta, uma dificuldade que a gente enfrenta, é também um pecado, porque é uma incredulidade da nossa parte, onde nós não conseguimos confiar em Deus, né? Então quando nós estamos preocupados com o mundo, nós nos tornamos vítimas dele. Então, se a preocupação nos domina, ela nos leva para longe de Deus. Então, quando Jesus está falando sobre isso aqui, ele está falando sobre que nós devemos nos concentrar na única coisa necessária, que é o quê? Ouvir o Evangelho, ouvir a palavra, confiar em tudo aquilo que ele já falou e não se preocupar em relação ao futuro, né? Então, por isso que Jesus diz aqui, não se preocupem, primeiro, quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. E ele fala que a vida é mais do que o mantimento e o corpo é mais do que a vestimenta. E aí ele faz uma comparação de que nenhum de nós pode acrescentar um côvado à nossa vida, um palmo ou 2 palmos que seja, né? Porque nós não temos este poder. E Jesus dá exemplos muito simples de coisas do dia a dia, que ele diz assim: olha para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. Eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda sua glória se vestiu como a qualquer um deles. E diz mais, que Deus veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançado no forno, né? Então, se o próprio Deus cuida da natureza, algo que ele criou com o poder da sua palavra, ele também cuidará dos seus, como ele fez o homem à sua imagem e semelhança, fez com as suas próprias mãos, ele também cuidará de nós. Então, falando aqui a respeito da ansiedade, no Sermão do Monte, ou mais especificamente no Evangelho de Mateus, Jesus combate muito a hipocrisia, né? E a hipocrisia aqui e a ansiedade, por incrível que pareça, elas estão muito relacionadas. Sinclair Ferguson, um pastor
que cuida de uma igreja nos Estados Unidos, ele disse algo bastante interessante que eu quero deixar para vocês aqui para que a gente possa meditar. Por que as pessoas ficam ansiosas? É uma pergunta que ele faz. Em parte pela mesma razão, porque se tornam hipócritas. Elas voltam-se para si mesmas e não para Deus. No caso do hipócrita, a preocupação consiste em ser visto pelos outros. A pessoa ansiosa, a preocupação é suprir as próprias necessidades. O que isso faz nos lembrar? Faz lembrar o que Jesus disse: sem mim nada podereis fazer. Então, qual o problema para a pessoa ansiosa? Seria a baixa autoestima? Não. É que em todos os seus pensamentos, ou no pensamento de quem está muito ansioso, não há espaço para Deus. E aí ele vai citar o Salmo 10, o verso 4, falando a respeito dos ímpios. Olha só, que coisa interessante, né? Forte, mas que vem aqui nos orientar, nos alertar, nos confortar, que no pensamento dos ímpios, nas suas cogitações, por causa do seu orgulho, não há Deus, né? Então que nós possamos confiar no Senhor e colocar Ele em toda a nossa vida, porque Ele cuida da nossa ansiedade. E aí tem mais 2 textos aqui para a gente encerrar esse devocional. Um é em Filipenses 4:6, que diz assim: não andeis ansiosos ou preocupados por coisa alguma, antes as vossas orações sejam em tudo conhecidas diante de Deus por oração e súplicas. E aí a Bíblia diz que Deus guardará os nossos sentimentos em Cristo Jesus. Então o que esse texto está falando? Sobre gratidão, oração e súplicas, ações de graças, né? Que é exatamente o contrário da preocupação pelo futuro, porque nós olhamos para o passado e somos gratos a Deus pelo reconhecimento das suas misericórdias, algo que é bem diferente da preocupação ansiosa pelo futuro. E um outro texto aqui para a gente entender mais a respeito de como Deus cuida das nossas ansiedades é 1 de Pedro capítulo 5 e o verso 7. Pedro está dando algumas orientações para os seus leitores e aí ele diz a seguinte coisa: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5 e 7, né? Então essa palavra, quero convidar você para que preste atenção, esta palavra lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, é a mesma palavra que significa, ou melhor, que tem um significado de lançar algo sobre alguém ou sobre algo, né? Por exemplo, lançar mantas sobre um animal para colocar nele uma sela, né? A mesma linguagem usada em Lucas 19:35, quando eles prepararam um jumentinho para que Jesus pudesse montar. Então é literalmente lançar a nossa ansiedade sobre Deus. O que está te afligindo? Você pode dar um grito ao Senhor e dizer: Senhor, me socorre, toma aqui a minha preocupação e me ajude a vencer a minha própria incredulidade. E eu tenho certeza que Deus, com seu cuidado amoroso, paterno, de um pai que Ele é para nós, Ele socorrerá aqueles que a Ele clamam com certeza. Que Deus abençoe a sua vida. Até o nosso próximo podcast, falando de mais um devocional, um pouco da palavra de Deus, e até mais.